Vamos nessa manhã abrir as nossas Bíblias no texto do Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos meditar inicialmente nos versículos 1 a 5. João 17, do 1 ao 5. Podemos fazer a leitura? Diz o texto: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que já foi dito nessa manhã, por tudo que já podemos absorver da tua palavra e já podemos te louvar. E agora te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos traga as lições que devemos extrair desse texto, que essa palavra nos edifique e que assim nós saímos daqui com muito mais bagagem e com muito mais coisas preciosas aprendidas acerca da tua palavra. Assim nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já há alguns dias venho meditando no texto de João 17 e não poderia de forma alguma pregá-lo todo de uma vez. Seria correr demais para falar acerca de 26 versículos que são extremamente ricos, e eu tive um bom tempo para pensar a respeito de como a gente iria fazer, até porque faz 5 semanas que eu estive aqui pela última vez pregando. Eu já falei no culto dos jovens no outro sábado, mas dia de domingo eu fiquei 5 semanas sem poder subir ao púlpito, né, por conta também de questões físicas, e não foi à toa. Claro que a gente não gosta de ficar doente, a gente não gosta de passar por algumas situações, mas elas têm as suas utilidades, principalmente quando a gente sabe o que fazer com o tempo que Deus nos dá. E nesse tempo eu pensei bastante a respeito desse texto e como a oração chamada sacerdotal de Jesus, ela se divide em 3 partes. Todo comentarista é certo em dizer que essa oração se divide em 3 partes. E mesmo que você não tivesse consultado comentaristas, mas os subtítulos que geralmente a Sociedade Bíblica do Brasil coloca e as editoras que editam Bíblias colocam, ajudam a gente a entender que são 3 partes de uma mesma oração. Como a gente aqui acabou de orar, por exemplo, por autoridades, enfermos e pela igreja. São 3 partes de uma mesma oração, mas cada parte dessa leva consigo a nossa intenção. Qual foi a nossa intenção ao orar por autoridades? É específica. A nossa intenção ao orar pelos enfermos também é específica. E quando a gente fala a respeito da própria igreja, também vai ter suas intenções específicas. Então, quando aqui Jesus ora de três formas diferentes dentro do mesmo discurso, nós também vamos ver 3 intenções específicas para cada parte dessa. Então, nas próximas 3 oportunidades, contando com essa que eu tiver de pregação, a gente vai meditar em João 17. Hoje, do versículo 1 ao 5. Por quê? Porque essa é a primeira parte da oração em que Jesus ora por si mesmo e por sua missão. E como geralmente a gente pensa,
eu acho correto essa forma de pensar, não existe coincidência. Existe uma providência divina por trás de todas as coisas que nos acontecem. E semana passada eu estava escalado para pregar, mas aconteceu o evento triste para nós da partida do pastor José Afonso. Então nós estivemos lá no domingo passado na Igreja Batista da Liberdade, quando do culto fúnebre, e a pregação ficou para o domingo seguinte, que é um domingo de missões. E aí Jesus Cristo, nesse texto, ora não só por si, mas pela sua missão. Então a gente hoje vai meditar um pouco acerca de qual foi a missão de Cristo. E por que ele ora a respeito de si mesmo e da sua missão. E o que a gente pode retirar de precioso para a gente nessa manhã? Numa próxima oportunidade, dos versículos 6 a 19, a gente vê a segunda parte em que Jesus ora pelos discípulos. E é interessante que essa já tem um pouco a ver conosco, no sentido de que quem são os discípulos de Cristo? Hoje a gente escuta muito aquela expressão, eu já falei isso algumas vezes, mas eu não tenho medo de me tornar repetitivo em algumas questões, que é necessário a gente ser relembrado de algumas coisas diversas vezes. Eu escuto muitas pessoas falando assim: bom, chegou sexta-feira, vamos descansar porque também sou filho de Deus. E existem algumas pessoas de redes sociais que sempre se dirigem aos seus seguidores como filhos de Deus. E é interessante perceber que nem todo mundo é filho de Deus. E essa é uma grande realidade. Nem todo mundo passou da fase da criatura para de filhos. E o texto é muito claro quando diz: a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E os que não receberam não se tornaram filhos de Deus. E aqueles que não estão dentro do plano eterno de salvação não se tornam filhos de Deus. E aqueles que rejeitam a palavra que é pregada dia após dia, aqueles que zombam do Evangelho, não são filhos de Deus. É duro para algumas pessoas, mas é a realidade. É a verdade que apenas aqueles que se dobram diante do senhorio de Cristo é que de fato são feitos filhos de Deus. E ele vai orar pelos seus discípulos, separando-os do restante das pessoas terrenas como aqueles que o Pai lhe deu. Então, toda vez que Jesus falar aqueles que o Pai me deu, são aqueles que são feitos seus discípulos. E sendo discípulos de Cristo, são feitos filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que segue e tem fé no nome de Cristo. E aí Jesus vai pedir que o Pai proteja essas pessoas e que mantenha-os separadas do mundo. E aí é quando a gente vai meditar naquele famoso versículo: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E nos versículos 20 e 26, a terceira e última meditação, Jesus vai orar por aqueles que viriam a crer nele no futuro. Então veja que está muito interligado. Por quê? Porque a missão do Filho é fazer o Pai conhecido em toda a terra e que as pessoas venham a crer no seu nome, porque ele é de fato o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então ele precisa fazer o Pai conhecido, mas através de quem? Dele mesmo. E as pessoas tendo fé nele, verão também ao Pai. Sendo assim, então, quando ele ora pelos seus discípulos, ele ora por aqueles que foram alvos da sua missão e que creram nele. Mas existem ainda aqueles que, depois da sua partida, que é esse momento aqui que ele vai falar, a sua iminente partida, depois dela, os seus discípulos continuarão pregando a mesma palavra, continuarão fazendo Deus Pai conhecido através da palavra que Cristo pregou e viveu na terra. É isso que a gente continua fazendo, pregando acerca de tudo aquilo que a Bíblia nos mostra. E aí muitas pessoas viriam a crer nele no futuro. Então a oração de Cristo aqui, a oração sacerdotal, ela tanto aponta para trás, quando ele é enviado e recebe uma missão de Deus Pai, quanto aponta no presente, o momento que ele está ali com os discípulos, orando pelos discípulos e pedindo a Deus que os proteja e os mantenha separados do mundo para que eles continuem essa missão, e também para aqueles que vão ser, no futuro, alcançados
por essa missão, pela mensagem dessa missão. E que um dia eles sejam todos unificados e reunidos a Ele. Então, nessa primeira parte, eu queria deixar essa ideia com os irmãos, de que a oração, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tudo que ele fala está totalmente interligado. Os 3 pontos, as 3 intenções da oração sacerdotal de Jesus são interdependentes. Isso mostra para a gente, por exemplo, que lição a gente pode tirar disso? Quando a gente é orientado a não utilizar de vãs repetições nas nossas orações. A gente pensa quando está orando, a gente sabe o que a gente realmente quer dizer, qual o sentido da nossa oração. A gente não ora aleatoriamente. A gente recebe um pedido de oração de alguma pessoa e aquele pedido de oração é por saúde física. Naturalmente a gente vai se lembrar de outras pessoas que têm o mesmo problema, a mesma necessidade, e a gente vai incluir naquela oração todas aquelas pessoas que vão se encaixar no quesito saúde física. Então a gente diz: Senhor, eu te peço por aquela pessoa que me pediu oração, que está passando por determinada coisa, e também incluo nessa oração fulano. Você vai se lembrando. E isso vai acontecer em vários momentos da vida da gente, até porque uma oração aleatória, uma oração sem pensar, sem você realmente estar conectado com aquele momento e com Deus, ela não vai surtir muito efeito, porque parece que a gente não está se preocupando muito com quem a gente se relaciona. Você até tem uma conversa aleatória, como a gente diz, joga conversa fora com pessoas no seu dia a dia, mas você não vai jogar conversa fora com o Deus de todo o universo. Quando você está diante dele, você realmente vai falar aquilo que está no seu coração. E o que você vai esperar de volta? Que ele te traga as respostas que você precisa, que ele te traga a paz que você necessita, que ele te traga a cura que você pediu. Então não pode ser uma coisa aleatória, tem que ser algo é um envolvimento muito forte, que a gente precisa ter naquele momento com quem a gente fala. E nessa passagem de João 17, a gente tem um contexto anterior que explica por que ele começa dizendo depois de dizer isso. O texto já começa dizendo depois de dizer isso. Isso o quê? É interessante que 5 semanas atrás, no culto de missões de agosto, eu falei sobre João 16, sobre o Espírito Santo. E na terça-feira anterior àquela minha pregação, o pastor René tinha pregado em João 16, 33, que é justamente as palavras que João agora vai dizer, depois de dizer isso. O versículo anterior a João 17, 1 é exatamente João 16, 33. Então vou voltar um mês e uma semana atrás, para que a gente tenha o contexto dessa oração. E Jesus está certo de que vai partir, e ele está certo de que a hora é muito próxima. Quando a gente fala uma iminente partida, a gente está falando de uma partida que está às portas. E ele tem falado aos discípulos acerca desses últimos momentos em que eles iriam ter a sua presença. É muito difícil para alguém que está, por exemplo, há 20 anos convivendo com outra pessoa, saber, eu vou partir. Vocês provavelmente daqui a pouco tempo não vão me ver mais, mas depois de um certo tempo vocês vão voltar a me ver. Aí você fica naquela, e por quanto tempo eu vou ficar sem lhe ver? E se esse tempo se estica, você vai começando a ter aquele sentimento natural de saudade, porque você estava acostumado a ter aquela presença. Imagine agora os discípulos que estavam com ele há 3 anos, mas 3 anos que valeram por muito mais do que isso. Não só pela caminhada com ele, vendo o que viram, mas pelo que eles ouviram, pelo que eles aprenderam de Cristo. Então é óbvio que a tristeza ia tomar conta do coração deles. E no capítulo 14, Jesus responde a Tomé, que ele pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? A gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber para onde vai seguir agora? Se o Senhor está indo, nós precisamos de alguma orientação, algum norte.
para onde a gente deve ir. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês vão seguir nos mesmos passos que eu segui até hoje. Vocês vão seguir na palavra que eu preguei até hoje. Vocês vão seguir no mesmo propósito. Eles não precisavam que Jesus apontasse: saiam agora daqui e vá para tal cidade. Eles iriam ser guiados, não somente por ele, mas pelo Consolador que viria após ele. Então, no capítulo 16, ele diz que vai. E ele continua, já 2 capítulos depois, preparando os discípulos para esse momento de partida. E ele diz: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E qual o papel, qual a missão do Consolador? Foi o que eu falei 5 semanas atrás. Vai glorificar a Cristo, vai receber do que é de Cristo e vai fazê-lo conhecido a eles. Então, hoje, como é que a gente compreende a vontade de Deus para nós? Primeiramente, abrindo, lendo e meditando na sua palavra. Mas isso com o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, ele continua fazendo o Senhor conhecido a nós, agora através da meditação da sua palavra. Ele continua fazendo a sua missão. E a tristeza dos discípulos, naquele momento, em saber que ele vai, e é necessário que ele vá para que o Consolador venha, ela é transformada em alegria nos versículos seguintes de João 16, quando ele continua falando acerca do que haveria de acontecer a ele e aos discípulos. E ele vai fechar essa parte da conversa dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele não falou tudo aquilo de João 16 simplesmente para que eles se assustassem e começassem a se organizar para o prosseguimento da missão, para que eles percebessem: temos pouco tempo, precisamos fazer alguma coisa, temos que traçar um plano porque tem muita coisa para fazer e não sabemos qual é o caminho. Não, ele falou tudo aquilo para que eles tivessem paz. Vocês não vão estar sós, vocês não vão ter falta de orientação, vocês não vão ter falta de alimento espiritual, vocês não vão ficar aleatoriamente no mundo. Vocês sabem o que vocês devem fazer, vocês sabem não qual é o caminho, vocês sabem quem é o caminho agora. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que é: neste mundo vocês vão ter aflições. Ele diz: eu quero que vocês tenham paz, com tudo isso que eu disse, mas eu vou advertir vocês de que no mundo vocês vão ter aflições. Ou seja, vocês têm que ter paz no coração, porque eu estou dizendo que vou estar com vocês, porque eu estou dizendo que eu vou, mas o Consolador vem, e ele vai fazer com que vocês cumpram a missão de vocês. Mas essa missão não vai ser fácil. Ele não prometeu que seria fácil, nem a missão nem a caminhada, mas ele diz: tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então é saber que eu preciso ter paz porque eu sei que ele está comigo, mas tenho que estar alerta porque os desafios vêm. Mas nesses desafios em que eu devo estar alerta, a minha confiança continua sendo naquele que está comigo. Eu tenho que ter ânimo porque ele de fato venceu o mundo. Então assim começa o capítulo 17, quando ele diz: depois de dizer isso, depois de dizer para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí depois de dizer isso, ele olha para o céu e ora. Tem alguma posição, alguma postura obrigatória para que a gente ore? Não. A sua oração em pé é recebida da mesma forma que a sua oração sentado, de joelhos. Mas é óbvio que essa colocação tem um sentido. Por que, pelo menos na minha tradução, ele diz: olhou para o céu e orou? Porque apesar de sabermos que ele e o Pai são um, mas é no sentido de dizer: eu estou submisso àquele que me enviou. Eu estou olhando aqui para o céu e estou me dirigindo àquele que me comissionou. Eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade dele. A minha partida está próxima. Eu sei que eu vou ter que enfrentar a crucificação,
mas eu vou fazer isso porque faz parte da missão. Então ele olha para o céu, e é uma forma também reverente, e ele começa a orar. Então, depois de afirmar que os discípulos passariam por aflições nesse mundo, após a sua partida, mas não deviam perder o ânimo porque ele venceu o mundo, ele olha para os céus e diz: Pai, chegou a hora. E Jesus era consciente do momento da sua partida, mas ele com tranquilidade foi advertindo, foi anunciando os discípulos sobre o que seguiria nos dias vindouros. Eu acho que é muito difícil. Claro que aqui a gente já tem a certeza, o contexto de que eles sabiam que viria depois e que eles teriam toda a assistência. Mas humanamente falando, você saber que os dias estão contados e estão se acabando de vida de uma pessoa que você ama, é muito complicado. Você saber, bom, é chegada a hora, vai haver uma separação. Por mais que você saiba que dali para frente vai haver uma assistência, mas é inegável que para alguns daqueles discípulos pudesse passar na cabeça: eu vou meio que me sentir órfão daquele que me chamou. Você olha para, por exemplo, o caso de Mateus, também chamado de Levi. Jesus passou, ele estava na coletoria. Ele não era bem quisto pela sociedade, mas Jesus chamou ele: vem e segue-me. Ele deixou tudo que estava na coletoria e seguiu Jesus. Então ele fica: Jesus me chamou, mesmo sabendo quem eu era, mesmo sabendo o que as pessoas achavam de mim, mesmo sabendo que minha posição ali não era bem vista, porque talvez eu me beneficiasse ilicitamente de algumas pessoas, mas ele me chamou, ele me transformou, ele me deu oportunidades, e agora eu não vou ter mais a presença dele. Mas ele ia advertindo com uma tranquilidade para que eles pudessem de fato ter paz após a sua partida. E ele se dirige ao Pai que lhe enviou à terra e reconhece que é a hora de se entregar para completar a missão dada em amor aos eleitos era chegada. E que missão é essa? Que missão é essa que foi dada para que Jesus completasse em amor aos eleitos de Deus? É o que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, era necessário que ele se entregasse, porque Deus o deu. Mas o deu a todo aquele que nele crê. Esse é um ponto que vai ficar muito claro depois no versículo 2. É entender que ele sabia que iria, mas ele não iria por qualquer tipo de pessoa. Ele não estava se entregando por qualquer tipo de pessoa. Ele estava se entregando pelos que o Senhor Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo e te entrega a ele. E João fala muito sobre isso em todos os capítulos anteriores a esse. Então essa missão vai ser retomada no decorrer da oração. E mais ainda, tratando sobre o versículo 1, ele vai dizer assim: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então essa sequência do versículo 1 nos traz o seguinte: na concretização da missão dada através da morte e da ressurreição, Jesus pede para que o Pai o glorifique. Por que Jesus pede: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique? Uma vez que o Pai glorifica o Filho, essa ação necessariamente, consequentemente, traz glória ao próprio Pai. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a glória de qualquer uma das pessoas da Trindade transborda para as outras duas. Se a glória sendo dirigida ao Espírito Santo, então Cristo e Deus são glorificados. Se eu dou a glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados. Obviamente, se o Pai glorifica o Filho, nessa atitude, o Filho também glorifica o Pai. Não tem como, porque os três, nós cantamos isso muitas e muitas vezes, são apenas um.
não somos politeístas, já compreendemos isso. Então, se eu tenho a glória de um, eu tenho a glória de todos. A obra perfeita do Filho na sua encarnação glorifica a Trindade. E nós já entendemos aqui em outras passagens, em várias pregações de outras pessoas também, que a obra de salvação é trinitária. Não tem como. Por isso que nós devemos rejeitar aqueles que pregam dizendo que a Trindade não existe. Esse é um ponto fundamental, básico do cristianismo, da doutrina cristã. Então, o Filho é glorificado na crucificação, na ressurreição e na entronização à destra de Deus. O objetivo mais alto do Pai e do Filho e também do Espírito, como foi relatado em João 16,14, é manifestar a glória um do outro. Qual a missão do Espírito? Falei agora há pouco, glorificar a Cristo. Então, eles estão sempre buscando promover a glória um do outro, manifestar a glória um do outro. E porque a partir de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição traria glória ao Pai, porque era justamente isso que concederia vida eterna a todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, cumprindo a vontade de quem o enviou. Olha o que diz João 6, 37 a 39. Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite do último dia. Então, a morte e a ressurreição de Jesus glorifica ao Pai, no sentido de que ela completa a missão que foi dada a ele. Então, por isso que ele diz, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, e o Filho glorificará ao Pai. Mas o versículo 2 diz, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, isso que a gente acabou de ver no texto de João 6 é reforçado no versículo 2, quando Jesus diz que lhe foi dada autoridade sobre toda a humanidade para que conceda vida eterna a todos que lhe foram dados. Então, um texto vai ser correlato com o outro. Mas se você, por algum motivo, ainda não entendeu, porque nós não cremos no universalismo, essa é uma boa oportunidade para você tentar entender. Eu vou lhe dar mais um texto como base para a nossa refutação. Por que nem todos são salvos? É uma pergunta que algumas pessoas ainda se fazem. Se Deus é tão poderoso, se o sangue de Cristo cobre multidão de pecados, por que nem todos são salvos? É uma pergunta que você pode fazer. A autoridade dada a Cristo não foi sobre toda a humanidade, foi o que a gente acabou de ler no versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Isso parece que faz bagunça na cabeça de alguém. Espera aí, foi dada autoridade sobre toda a humanidade, mas nem todo mundo vai ser salvo. Está parecendo contraditório, mas não é, porque sim, a autoridade foi conferida para que ele concedesse vida eterna, mas não a toda a humanidade. Continua o versículo, ele diz, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esse é o ponto. Então, a autoridade foi dada sobre toda a humanidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele governa até mesmo aqueles que não se dobraram diante dele, aqueles que não creem no seu nome. E as benesses, os benefícios, as bênçãos que são direcionadas às pessoas que não se colocaram diante de Deus para que Ele assim conduzisse as suas vidas, é chamado de graça comum. Então a chuva cai na minha terra e cai na terra do ímpio. Tem feira na minha casa e tem feira na casa do ímpio. Eu tenho o meu trabalho, o ímpio tem o trabalho dele, para que tenha o seu sustento. A cura é direcionada à minha vida quando eu oro, e é direcionada à vida do ímpio quando eu oro também, porque ele me pede oração. Não é assim que acontece? As pessoas não creem no nome de Deus, mas quando o parafuso aperta, aí elas dizem, você pode fazer uma oração por mim? Que eu sei assim com Deus? E a gente faz porque a gente é assim com Deus mesmo.
E a gente se sente muito prazeroso em poder dizer: eu fui alcançado por Deus, e eu tenho livre acesso a Ele, e eu posso pedir a Ele para abençoar a vida até daquele que diz que Ele não existe. E quem sabe, eu não tenho o domínio dos desígnios de Deus, eu não sei, eu não conheço a mente de Deus, eu não posso descrever e colocar Deus numa caixinha e dizer assim: o plano de Deus é esse, Ele só pode agir assim, Ele só vai salvar determinada pessoa. Pode ser que a partir de momentos como esse, de crise na vida do ímpio, que ele vem pedir oração àquele que já foi salvo, ele se chegue a Deus, dizendo: ele orou e Deus fez, então ele existe mesmo. Nesse momento, algumas pessoas podem dizer: teve um estalo na vida do ímpio. Eu diria: não, foi o Espírito Santo que o atraiu, através do seu testemunho e da pregação do Evangelho. Então, o texto que nós estamos vendo vai corroborar com João 6,39, porque ele diz: a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Então você vê que ele tem autoridade sobre a humanidade para conceder vida eterna para aqueles que foram dados pelo Pai. Desses ele não vai perder nenhum. Isso é certo. Então, para que você compreenda mais uma vez, eu acho que todo mundo aqui crê dessa maneira, mas de qualquer forma a gente reforça, e para quem está assistindo também, nós não temos todas as pessoas da humanidade sendo salvas, porque dentro do plano eterno de Deus existem aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para servirem a Ele como seu povo. São aqueles que vão ouvir a mensagem do Evangelho e vão, obviamente, impelidos pelo Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados. Porque a gente sabe que muitos escutam, mas existe uma barreira no seu coração. É pedra. Então, aqueles que ouvem e impelidos pelo Espírito Santo se arrependem, são aqueles que, como Ezequiel diz, têm o seu coração de pedra retirado e colocado um coração de carne. São aqueles que saem do estado de mortos em delitos e pecados para vivificados juntamente com Cristo. Essa é a graça que nos salva. E essa graça não é barata, ela é chamada de graça especial por um motivo. A graça comum está para todos, mas a graça especial somente para aqueles que foram escolhidos por Deus. E é por isso que a gente tem que tratar de forma muito especial. E a gente precisa sempre estar sendo lembrado disso. Você foi salvo pela graça, mas não foi de graça, porque Cristo pagou o preço. Então, é salvo aquele que foi dado pelo Pai ao Filho e crê no seu nome. Aí você lembra daquele texto também de Marcos 16, 15 e 16. E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, está aí a chave: crer. Salvos pela graça mediante a fé. Tem que ter fé. E arrependimento e fé só vem através do sacrifício de Cristo e da ação do Espírito Santo, regenerando o coração daquele que é pecador e perdido. E essa vida eterna que ele recebeu autoridade para conceder a todo aquele que foi dado pelo Pai, no que consiste essa vida eterna? Diz o versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. E aí eu quero relacionar com uma questão aqui, abrindo um parênteses bem curtinho, que eu já toquei nesse assunto em outros momentos. Nem todos os caminhos levam a Deus. E cuidado quando você estiver numa reunião com várias pessoas de manifestações religiosas diferentes e elas disserem: Deus é um só. Deus de fato é um só, mas eu não sei se o Deus a quem eu sirvo é o mesmo seu. Às vezes a gente se vê num determinado ambiente que a pessoa diz assim: vamos fazer a oração universal? E parece que fazendo a oração universal todo mundo está encaixado dentro do mesmo pacote.
O crente, o católico, o espírita, o ateu, né, aquele que serve a religiões de matriz africana, enfim, parece que está todo mundo junto, e todo mundo no mesmo espírito, mas não dá para estar no mesmo espírito, porque o espírito que habita em mim é aquele que veio depois da partida de Cristo, e esse espírito testifica dentro de mim que o único Deus verdadeiro é o Deus das Escrituras, não é o Deus do livro de Mórmon, não é o Deus do Evangelho segundo Allan Kardec, não é o Deus dos santos dos últimos dias, não é o Deus dos livros que orientam determinadas outras religiões, é o Deus da Bíblia Sagrada. Então a forma como eu me relaciono com esse Deus provavelmente não é a mesma que outras pessoas se relacionam com o seu Deus, ou aquilo que eles entendem ser Deus, porque tem pessoas que olham para Deus como uma representação humana. Então, alguém muito importante para ela é seu Deus. Outros para uma representação física, uma estátua, um local, uma coisa sagrada, até animais. E a gente sabe que não é bem assim. Deus é um só, de fato. Mas só existe um caminho para esse único Deus. E esse caminho é Cristo. Então, a vida eterna, só tem a vida eterna aquele que conhece a Deus. E como conhece a Deus? Conhecendo a Cristo, que é o caminho para Deus. Então, quem se chega ao Pai por meio da fé, com base nos méritos alcançados pelo sacrifício de Cristo, é alvo da salvação e tem a vida eterna. É isso que o versículo 3 nos mostra. E aí vem o versículo 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso a gente já tocou, mas a gente vai mais uma vez reforçar. Cristo veio com um propósito. Ele recebeu uma missão e ele veio com esse propósito. Qual o propósito? Qual a missão? Fazer o Pai ser conhecido através da sua vida e da mensagem de boas novas que ele anunciava. E isso tinha também uma finalidade. Esse propósito trazia consigo a finalidade de que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Então ele traz uma mensagem para que as pessoas conheçam o Pai através dele. E por que as pessoas deveriam conhecer o Pai através dele? Porque era dessa forma que as pessoas poderiam crer para a vida eterna. Então, por fazer o que lhe foi entregue como missão pelo Pai, Cristo o glorificou. A gente volta para o versículo 1, quando ele diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Por que razão Cristo tem como dizer isso no versículo 1? Pelo que ele disse no versículo 4, ele completou a missão que lhe foi dada, ele completou a obra que Deus Pai o deu para fazer. Então por isso que ele diz: eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que o Senhor me deu para fazer. E aí ele vai reforçar no versículo 5 dizendo: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Veja que está totalmente interligado, ele não está sendo repetitivo, ele está só reforçando. O que ele diz no versículo 1 tem total base no versículo 4 e 5. E é interessante perceber que essa declaração, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, é uma antecipação do brado de vitória na cruz. O que ele vai dizer em João 19, versículo 30? Está consumado. Então ele só pode dizer está consumado porque ele completou a obra. Ele só pode dizer está consumado porque ele fez tudo o que deveria fazer por ordem do Pai. Ele só pode dizer está consumado porque de fato ele levou a cabo a palavra que ele disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele pode dizer está consumado porque ele fez tudo isso e sem nenhum pecado. Ele continuou íntegro em todas as questões.
Então ele tem autoridade que lhe foi dada sobre toda a humanidade para dizer agora: está consumado. Então tudo na vida de Jesus visava a glória de Deus. Então ele disse: eu te glorifiquei. Agora, Pai, versículo 5, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora talvez surjam algumas dúvidas. Cristo está pedindo que Deus Pai o glorifique com a glória que ele tinha antes que ele viesse à terra. Então quer dizer que ele já tinha glória antes de vir. Quer dizer que aquilo que ele agora pede ao Pai, depois de completar, depois de consumar a obra que ele lhe deu para fazer, já era uma realidade para ele bem antes de ele encarnar. E de fato é assim. Nós sabemos que para cumprir a missão e glorificar Deus Pai, Cristo se esvaziou da sua glória. Texto de Filipenses 2, versículos 7 e 8. Então, nesse esvaziamento, ele se tornou servo. E ele se tornando servo, semelhante aos homens, sentiu a dor que nós sentimos, teve fome como nós temos, teve sede como nós temos. Ele sentiu-se só, como nós às vezes nos sentimos. Ele se decepcionou com algumas coisas. Ele se irou, muitas vezes, mas em nenhum momento ele pecou. Ele tornou-se semelhante aos homens porque era necessário que alguém em forma humana se sacrificasse e fosse o objeto da expiação para aqueles que o Pai lhe deu. Então, nessa forma humana, ele se humilhou. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para cumprir a missão, houve o estado de humilhação. Mas após o estado de humilhação, vem o estado de exaltação. Por isso que agora ele diz: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvazia dessa glória que ele tinha antes que o mundo existisse para poder vir aqui e cumprir a missão. Mas após cumprir a missão, ele morre e ressuscita e vai assentar à destra de Deus Pai. Então, nesse momento, ele volta a ter a glória que tinha antes que o mundo existisse. Então, Jesus, no final da primeira parte da sua oração, pede que o Pai o devolva à sua posição anterior de glória, com ele, e que ele transforme a sua humilhação em glorificação. E assim ocorre quando Cristo ressuscita e é exaltado à destra de Deus, como vai relatar a sequência do texto de Filipenses. Eu li agora o 7 e o 8, mas do 9 ao 11 a gente percebe isso acontecer, quando Paulo diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Com que finalidade? Para a glória de Deus Pai. Então, ele vem esvaziado de sua glória, completa a missão que o Pai lhe dá, humilhando-se em forma de servo, mas ao completar e voltar para o Pai, ele é exaltado à mais alta posição, e agora todo aquele que no seu nome crê, e se chegar ao Pai, de fato tem a vida eterna. E isso glorifica o Pai. Então, ao glorificar o Filho, o Pai recebe também a glória. Nisso a gente percebe que glorifica-me junto a ti. A glória não é de Cristo sozinha. Quando ele diz glorifica a mim, glorifica-me, ele não está dizendo só a mim, é junto a ti. A glória de uma pessoa, voltando lá no comecinho do sermão, a glória de uma pessoa transborda para as demais. Então quando ele diz glorifica o teu Filho, essa glória também glorifica o Pai. Por isso glorifica-me junto a ti.
E no final a gente percebe que todo o trabalho que foi feito, toda a anunciação, toda a humilhação e todo o sacrifício, tudo que foi feito por Cristo e tudo que é feito em nome dele, deve exclusiva e necessariamente ser feito para a glória de Deus Pai. Não nos resta fazer outra coisa, a não ser continuar anunciando essas verdades para a glória de Deus Pai. Amém?